Expansão americana. A ânsia americana da expansão para o oeste levou a uma longa série de guerras indígenas, ao genocídio dos indígenas, à compra da Louisiana, território francês sul sob a presidência de Thomas Jefferson, em 1803, quase duplicou o tamanho da nação. A guerra de 1812, travada contra a Grã-Bretanha, acabou no empate, reforçando o nacionalismo americano. Uma série de incursões militares americanas na Flórida levaram a Espanha a ceder esses outros territórios. Na costa do Golfo do México, em 1819, a Trilha da Lágrima, em 1830, exemplificou a política de remoção dos índios, que retirava os povos indígenas de suas terras. Os Estados Unidos anexaram a República do Texas em 1845. O conceito de destino manifesto foi popularizado durante essa época. O Tratado de Oregon, assinado com a Grã-Bretanha em 1846, levou ao controle americano do atual noroeste dos Estados Unidos. A vitória americana na Guerra Mexicano-Americana resultou na cessão da Califórnia, de grande parte do atual sudoeste dos Estados Unidos. Guerra Civil. As tensões entre os estados ditos livres e os estados escravagistas tiveram origem, sobretudo, em argumentos sobre a relação entre os governos estadual e federal e em conflitos acerca da propagação da escravidão. Em novos estados, Abraham Lincoln, candidato do Partido Republicano, em grande parte abolicionista, foi eleito presidente em 1860. Antes da sua tomada de posse, 7 estados escravagistas declararam sua secessão, o que o governo federal sempre considerou ilegal, e formaram o Estado Confederado da América. Com o ataque confederado em Fort Sumter, a Guerra da Secessão começou. Mais 4 estados escravagistas aderiram à Confederação à proclamação da emancipação de Lincoln. Em 1863, declarou livre os escravos da Confederação, após a vitória da União. Em 1865, 3 emendas à Constituição americana garantiram a liberdade por quase 4 milhões de afro-americanos que tinham sido escravos e fizeram-nos cidadãos, e lhe deram direitos ao voto. A guerra e a sua resolução levaram a um aumento substancial do poder federal. A chamada Doutrina Monroe foi anunciada pelo presidente estadunidense James Monroe, o presidente de 1817 a 1825, em sua mensagem ao Congresso em 2 de dezembro de 1823. Julgarmos a propícia esta ocasião para afirmar como um princípio que afeta os direitos e interesses dos Estados Unidos, que os continentes americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiram e conservam, não pode ser mais considerado no futuro como suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia. Mensagem do presidente James Monroe ao Congresso dos Estados Unidos em 1823. A frase que resume é: América para os americanos. Seu pensamento consistia em 3 pontos: a não criação de novas colônias nas Américas, a não intervenção nos assuntos internos dos países americanos, a não intervenção dos Estados Unidos em conflitos relacionados aos países europeus, como guerras entre países e suas colônias. Big Stick, em português, grande porrete, foi o slogan usado pelo presidente estadunidense Theodore Roosevelt para descrever o estilo da diplomacia empregada como corolário da doutrina Monroe, a qual especificava que os Estados Unidos da América deveriam assumir o papel de polícia internacional no Ocidente. Foi como uma injeção de economia nos países da América do Sul. Roosevelt tomou o termo emprestado de um provérbio africano: fale com suavidade e tenha à mão um grande porrete, implicando que o poder para retalhar estava disponível, caso fosse necessário. Roosevelt utilizou pela primeira vez o slogan na Feira Estadual de Minnesota, em 2 de setembro de 1901. 12 dias antes do assassinato do presidente William McKinley,
William Maclay, arremessasse subitamente na presidência as intenções desta diplomacia era proteger os interesses econômicos dos Estados Unidos e na América Latina. Estas ideias levaram à expansão da US Navy, a um maior movimento nas questões internacionais. Tudo isso levou à diplomacia do dólar, que se seguiu à administração de Roosevelt, que pode ser encarado como uma versão de diplomacia das cachoeiras. O presidente estadunidense Theodore Roosevelt estava convencido que os Estados Unidos podiam terminar o projeto e reconheceu que o controle estadunidense da passagem do Atlântico Pacífico seria uma importância militar e econômica considerável. O Panamá fazia então a parte da Colômbia, de modo que Roosevelt começou as negociações com os colombianos para obter permissão necessária. No início de 1903, o Tratado Rey-Haro foi assinado pelos dois países, mas o Senado colombiano não ratificou. No que foi então ainda hoje um movimento polêmico, Roosevelt deu a entender aos rebeldes panamenhos que se ele revoltasse contra a Colômbia, a Marinha dos Estados Unidos estadunidense apoiaria a causa de independência panamenha. O Panamá acabou por proclamar a independência em 3 de novembro de 1903. Canhoeiras da USS Nashville, em águas panamenhas, impediu toda e qualquer interferência colombiana. Quando as lutas começaram, Roosevelt ordenou a Marinha estadunidense estacionar navios de guerra perto da costa panamenha para exercício de treinamento. Muitos argumentam que o medo de uma guerra contra os Estados Unidos obrigou os colombianos a evitarem uma oposição seria ao movimento de independência. Os panamenhos vitoriosos devolveram o favor a Roosevelt, permitindo aos Estados Unidos o controle da zona do canal do Panamá. Em 23 de fevereiro de 1904, por 10 milhões. Como previsto no Tratado Rey-Burnham-Varilla, assinado em 18 de novembro de